Vamos falar de Zubeldia, mais precisamente como ele tem sido aí nos treinamentos. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, pra gente falar um pouquinho do técnico argentino que foi dar um rolê em São Paulo na folga do clube, né? Na última terça-feira, o São Paulo estava de folga, né? O São Paulo enfrentou o Cruzeiro e venceu por 2-0, mantendo aí a invencibilidade do Zubeldia no comando do São Paulo. E aí na segunda-feira e a terça foram ali de folgas, né? O elenco todo recebeu folga, retornam para os trabalhos nesta quarta-feira lá no CT da Barra Funda pela manhã. Os treinos do Zubeldia normalmente começam pela manhã mesmo, ele prefere os treinamentos pela manhã. E aí o São Paulo já vai começar a sua preparação para o confronto contra o Internacional, que acontece somente lá no dia 13. Então o São Paulo vai ter basicamente uma semana cheia aí para os seus treinamentos. E aí até um ponto importante da gente trazer, para a gente começar a falar do Zubeldia, das folgas, né? Inclusive foi até polêmico e eu procuro alguns torcedores comentando, não entendendo por ser o início de trabalho. Se eu não me engano, foi depois do jogo contra o Barcelona. O São Paulo folgou na sexta, no sábado e no domingo. Não lembro se foi contra o Barcelona. Foi algum jogo que o São Paulo jogou na quinta-feira. E aí, o elenco todo teve folga de 3 dias. Porque faz parte até da filosofia do Zubeldia de quando tem essa oportunidade de dar essas folgas. Ele entende que quando você se desliga um pouquinho do futebol para você focar na sua família, nas suas coisas, nas suas questões, né? Para você ficar off realmente dessa pressão que é sempre o futebol, pressão incessante sempre por resultados, você consegue voltar um pouco mais leve, com a cabeça até mais focada nesse sentido de você conseguir os objetivos na temporada. Então, por isso que em mais uma oportunidade o Zubeldia viu essa brecha, né? Já que o jogo contra o Internacional é 10 dias depois do confronto contra o Cruzeiro. Ele se viu uma boa oportunidade de dar 2 dias de folgas para os jogadores e para ele mesmo também, tanto que ele aproveitou a terça-feira aí com a sua família, passeou, foi de São Paulo de trem, foi visto e foi flagrado por alguns torcedores ali que foram tietar o argentino. Ele estava ali passeando em São Paulo com a sua família, pegou trem, foi para um shopping, brincou com a sua família. Ele foi solícito com todo mundo que pedia foto e tudo, mas chegou até um certo momento que ele conseguiu ali ficar tranquilo com a sua família. Conseguiu aproveitar, porque o Zubeldia entende que é importante esses momentos também na vida do atleta, né, para que ele consiga também estar bem consigo mesmo para desempenhar um melhor trabalho. E aí o Zubeldia, é interessante a gente trazer alguns detalhes. Primeiro ponto, eu conversei com uma pessoa que está há um bom tempo lá no CT, um bom tempo, que acompanha lá os trabalhos e tudo. Ele me falou, cara, eu nunca vi um cara tão serelepe, foi essa palavra, faz tempo, para vocês verem como essa pessoa também, ela, né, essa fonte já é um pouquinho mais experiente, faz tempo que eu não ouço, que eu não ouvi a palavra serelepe, e que é muito agitado o tempo todo, e dá pra ver na beira do gramado, né, o quanto realmente o Zubeldia ele é bem agitado, ele é bem acelerado nesses quesitos. E até alguns relatos de pessoas que estavam ali no shopping que viram ali o Zubeldia, ele estava até sendo elétrico, até com a sua filha brincando ali naqueles joguinhos eletrônicos que tem no shopping e tal. E ele é serelepe, eu adorei, fazia tempo e eu adorei, acho que eu vou colocar no meu vocabulário serelepe. Até com a sua filha, então ele é no perfil dele mesmo. E o Zubeldia, ele chega assim, o treino está marcado, normalmente o São Paulo treina às 9h30, das 6h30, 7 horas da manhã já está lá o Zubeldia falando sobre, já está ali estudando o adversário, estudando como é que vai ser o treinamento, já está vendo todas essas questões, para vocês verem como o Zubeldia é. Ele gosta realmente de chegar sempre muito antes, para deixar tudo preparado. Quando os jogadores começam o treino, já tá tipo tudo ajeitado, tudo preparado, o cronograma tudo certo. Então ele é assim, né? E ele gosta também de ser o último a sair. Ele vê se tá tudo certo, todo mundo. Ele se preocupa com pequenos detalhes, detalhes de refeição, de descanso, quem dormiu bem, quem não dormiu bem, quem tá trabalhando bem. Ele é um cara que conversa bastante, ele gosta da conversa, ele gosta desse tato, ele gosta disso.
Ele, diversas vezes, ele tem conversas individuais com os jogadores. Ele chama mesmo conversa. Tanto é que se vocês separarem para ver, normalmente quando os jogadores falam, né, em entrevista, perguntam, e o trabalho do Zubeldia, como ele é? Eu conversei com ele, porque ele conversa mesmo, ele conversa com todo mundo, né? E é interessante da gente ver que ele vai conversando com todo mundo mesmo, individual, vai buscando mapear como que é a personalidade de cada jogador, até para ele entender, por exemplo, até vai uma informação aí também que eu ia alongar um pouquinho para outro vídeo, provavelmente eu vou fazer isso, que é do Patrick. Ele entende que o Patrick ele precisa estar ligado o tempo todo, ele precisa sempre dar um alarde no Patrick para que ele traga o Patrick para ele, porque facilmente o Patrick se desliga dos jogos. E a mesma sensação com o Rodriguinho, por exemplo, né, que são dois jogadores que precisam estar sempre ali, você gritando, falando, alertando para que eles consigam ali, tô aqui no jogo. Tem outros jogadores que já não, que já conseguem ali durante o jogo, que você só não precisa falar, ou que você só dá um toquezinho ali, um pouquinho mais no canto ali, que ele consegue ligar. Esses dois jogadores, ele já percebeu que ele precisa assim, sempre estar ali, para que eles consigam ter um alerta ali durante os jogos e durante os treinamentos também. Então ele é um cara que conversa bastante com todos e exige muito nos treinamentos, é um cara muito intenso. O tempo inteiro nos treinamentos é gritaria, é falando, é orientação, é falando o que ele quer, é tentando se fazer entender. Ele até às vezes pergunta, deu para entender o que eu falei? Ele olha para o Milton tenta falar com os jogadores também, ele quer dizer isso e aquilo, sabe? Então às vezes até ele acaba se perdendo, porque as pessoas, né, como um todo que moram nas regiões sul-americanos ali, né, chilenos, argentinos, principalmente os argentinos, tem na fala, né, uma fala muito acelerada, que eles entendem entre eles, porque é a língua nativa, só que a gente, né, brasileiro, a gente consegue entender o espanhol quando eles falam pausadamente. Então, às vezes, o Zubeldia, em alguns momentos, ele até tem que te dar uma destravada, tipo, preciso lembrar aqui que eu tô em outro país, que eu tô em outra língua para me fazer entender, porque às vezes eu conversei com algumas pessoas que me falaram, às vezes ele começa ali, começa a falar, e às vezes acaba não sendo entendido por alguns jogadores por conta dessa barreira do idioma. Mas aí ele se liga, fala, pera. Quero isso, quero aquilo. Aí ele fala mais pausadamente, justamente para ter esse entendimento, para que essa comunicação acabe ficando bem mais clara, bem mais fácil. E, cara, o Zubeldia, assim, pelo que eu converso com algumas pessoas, ele tá assim, ele é uma figuraça, né? Não só dentro de campo ali, nos bastidores ele é assim também. Porque às vezes a gente fica com a impressão, será que na beira do campo ele não é só um personagem, alguma coisa nesse sentido, faz alguma coisa de propósito, ele tem tomado alguns cartões amarelos, por exemplo. E não, ele é assim diariamente, ele é assim dentro do CET ali, né? Ele trabalha dessa forma, ele é assim propriamente dito. E ficou claro até que na personalidade dele que ele é assim mesmo por conta desse passeio que ele teve no shopping com a filha, ele sendo elétrico até com a própria filha. Então é para vocês verem que realmente é do perfil dele. Ele é um cara que cobra muito, mas sabe cobrar. Ele é um cara que tem também o lado do mental dos atletas, né? Dessa conversa, de tentar entender também o lado humano dos atletas, que é bem bacana. Então, para vocês verem que em pouco tempo, né? Em pouco mais de um mês, ele já conseguiu jogadores para ele, né? Porque os jogadores não falam de uma forma... Você sente ali no carinho até dos jogadores falando em algumas entrevistas, né? Você vê que não é uma coisa de zoação, uma coisa de tipo, a pessoa tá ali só fazendo uma média. Não, eles falam de coração mesmo. Ele é assim mesmo, é engraçado às vezes. Quando eu vi, ele tava ali do meu lado já comemorando lá com a torcida. E tipo, de uma maneira sincera e até com carinho, não de uma maneira desgastada, né? Porque realmente o Zubeldia, ele consegue fazer o seu trabalho como técnico, como líder, mas ao mesmo tempo ele tem conseguido conversar com os atletas, tem conseguido ali entender um pouquinho, se aproximar, quebrar a barreira da língua, do idioma, quebrar a barreira de um novo trabalho, dele chegando agora para ter essa proximidade com os jogadores. Então tem sido bem interessante o Zubeldia, e até trazendo também, eu não lembro a fala correta do André Hernan, mas a informação é concreta, né?
que eu também consegui a confirmação de que o Zubeldia tá assim, ele tá nas nuvens, né? Ele tá, e não é nas nuvens no sentido de perdendo o foco. Ele entende que o trabalho no São Paulo é a chance da vida dele, de que depois de 16 anos ele tem uma oportunidade de ouro, ele está muito encantado em estar no São Paulo Futebol Clube, é um principal objetivo dele, ele quer ser campeão nesse clube, ele quer fazer história nesse clube, é um cara que está apaixonado pelo que faz, apaixonado pelos jogadores, pela torcida, pelo estádio, então é um cara que pelo menos nesses quase 2 meses tem sido assim muito... Tem só coisas boas do elétrico Zubeldia. O que você tem achado, né, do trabalho dele até aqui? Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau!